Olá pessoal, Guilherme, Escola de Evangelização da Casa Fé-Evo. Somos o grupo da família, daqui a pouquinho Rômulo com vocês. Estamos hoje a propósito do nosso tema lá do livro Meu Pequeno Evangelho, turma da Mônica. Vamos estudar o capítulo A Criança de Bem. É uma historinha, enquanto nossas crianças estão tendo aula sobre ela, nós do grupo da família nos reunimos para conversar e fazer algumas reflexões sobre o tema. E essa historinha de hoje é a propósito de um filme que os meninos viram. Eles viram um filme que tinha um fantasma feliz. E André, que é o primo do Cascão, que está servindo de orientador nessas histórias, vai falar se é um fantasma feliz. Ele era uma criança de bem. E as crianças vão perguntar, mas o que é isso, criança de bem? E André responde: as crianças de bem são as justas e amorosas para com todos, seus pais, amigos e animais. E depois das crianças fazerem as suas interrogações, André ainda continua. Essa criança de bem, ao dormir, ela reflete se não fez mal a alguém e se fez todo o bem que podia. Mas por que antes de dormir? Pergunta Cascão. Porque é nessa hora que ela relembra o que passou e avalia tudo que fez durante aquele dia. A criança de bem perdoa as ofensas, é bondosa, é camarada. Mas não vale fazer isso por obrigação, continua André. Faz isso porque ela é uma pessoa de bem. Esse tema de hoje, a gente vai buscar os fundamentos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3, o homem de bem. Kardec nos enuncia uma série de virtudes que caracterizam esse homem de bem, de ser justo, de ser bom, de perdoar. E ele vai nos trazer toda uma dimensão de virtudes, e lá no último parágrafo vai nos dar uma lição preciosíssima. Ele vai nos afirmar: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então aquele que se esforce por possuir essas qualidades está no caminho, de tal modo a mostrar que nesse mundo nós estamos em construção do homem de bem. E nós ainda temos lá na história uma referência ao item 919 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que é respondida por Santo Agostinho. Perguntam para ele, o que se precisa ter para evitar o mal nessa vida, para ser uma pessoa melhor? Conhece a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. Mas como fazer isso? E aí Santo Agostinho vai nos revelar o que ele fazia durante a vida, o exame de consciência que ele fazia. Perceber se cumpriu com todas as suas obras naquele dia e se ninguém tinha nada para reclamar de si. E para isso, ao dormir, ele fazia uma série de perguntas. Ele perguntava se tinha obrado contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Dentro desse processo, então, de aquisição do conhecimento de si mesmo, de compreender o seu papel aqui nesse mundo. E aqui abre para a gente uma série de ganchos, uma série de oportunidades de reflexão, mas o capítulo de hoje vai falar da criança de bem, e seria de todo conveniente então a gente refletir sobre como está sendo a nossa relação com as nossas crianças, na construção desse homem de bem, porque nós não recebemos homens de bem na nossa casa. Se nós estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, todos nós estamos aqui na busca de aquisição de virtudes. Todos nós estamos aqui ainda passando por provas, expiações para nos tornarmos melhores. E a gente precisa ter esse olhar sensível que os nossos filhos são espíritos que nós recebemos de Deus, cada um num ponto da caminhada. Quem tem mais de um filho sabe disso, são totalmente diferentes. Não tem como a gente criar eles da mesma forma, porque cada um é um espírito imortal e único na sua essência, criado por Deus. Não são iguais, e cada um está no estágio evolutivo, e alguns estão mais atrasados, outros estão um pouco mais à frente, e outros já mais adiantados. E nós, no processo educacional, a gente busca referência, e exige daquela criança: você deveria ter o comportamento de fulano, você deveria ser bonzinho como Beltrano, que bom seria se eu tivesse um filho como aquele do meu amigo. Que bom seria se você fosse como a fulana, vestisse aquelas roupas e não essas que você usa. Você é elevado, você é incorrigível.
Vejam, no espírito em construção, ali desabrochando para a vida, escutar isso das pessoas que ele tem, que mais tem por referência: você é incorrigível. Como que isso vai ficar gravado fundo no seu psiquismo, de espírito imortal, de tal modo que ele vai acreditar que é incorrigível, porque foi isso que ele aprendeu. Como que nós estamos agindo na construção do homem de bem das nossas crianças? As expectativas, e aí vem as frustrações que a gente está colocando sobre elas, são as que elas conseguem atingir? A gente tem um olhar sensível de perceber aquela criança como espírito imortal, em desenvolvimento, e não como espírito pronto e acabado, e mais, sabendo que ali nós temos espíritos simpáticos dentro da mesma família, espíritos antipáticos. E é-nos exigível que a gente tenha um olhar sensível para perceber isso. Um pai distante de um filho, dificilmente há questões dessa vida, mas reminiscências de vida anterior que está desaflorando, que está desabrochando agora. Espíritos rivais, por atenção por aquela mulher que hoje é mãe e esposa, e todos ali reunidos no seio familiar. E como se precisa ter um olhar sensível para cobrir todas essas relações com amor, porque só o amor cobre a multidão de pecados, só o amor vai conseguir reconstruir essas relações. E aí a gente precisa lembrar o que Emmanuel nos diz, que o processo educacional, ele não é oferecer casa, comida, oportunidade de educação, mas é acolher no coração esse espírito que está sendo nos oferecido e oportunizar para ele espiritualização, oportunizar para ele o trabalho renovador e um trabalho construtivo. Emmanuel vai nos dar os 3 pilares que a gente deve trazer para a educação dos nossos filhos: oportunidades de trabalho, oportunidades dele se espiritualizar pela religião, pela religiosidade e pela prática do amor. Porque a verdadeira religião de Jesus não é a religião espírita ou a religião A, B ou C, mas a religião do amor, de colocar o amor no seu trato com o próximo, de amar como ele amou os seus discípulos, como ele nos ama. E aí sim a gente tem todo o seu evangelho ali resumido naquele último conceito que ele colocou lá no Evangelho de João, já reunido lá no final do seu apostolado: eis que um novo mandamento vos dou, que vocês se amem como eu vos amei. Que a gente consiga fazer assim no processo educacional dos nossos filhos, no processo de aquisição de virtudes que eles vão enfrentar, que eles estão passando, que a gente consiga ter as corretas dimensões de expectativa para com eles, consiga trazê-los no amor e não na dor, dentro desse processo educacional. Muito obrigado a todos, fiquem agora com Rômulo, com mais uma reflexão. Até a próxima. Olá pessoal, um prazer poder voltar a falar com vocês. E hoje o tema, como o Gui já adiantou aí, nosso tema é sobre as crianças de bem, os homens de bem. E a analogia possível que o livro, na verdade, até nos oferece quando diz lá numa das suas frases: as crianças de bem são justas, amorosas com todos, com os pais, com os amigos e até com os animais. Embora a frase seja de bastante impacto, é importante que nós saibamos dosar isso, porque de alguma forma nós fomos, todos os que viveram a doutrina espírita, quando na sua fase de infância ou adolescência, em algum momento no passado nós ouvimos critérios de perfeição absoluta, que nós deveríamos ser perfeitos, que deveríamos nos esmerar. E essa perfeição, isso é óbvio, isso faz parte da lei de evolução. Nós devemos mesmo, né? Mas a gente parece que ainda precisa avaliar e adequar ao tempo, à realidade, à condição. A busca pela perfeição, tornada na verdade algo objetivo, imediato, ela não condiz a essa situação real. Digo, por exemplo, a pessoa tem todos os defeitos, tem um outro defeito, mas ela fala assim: a partir de agora eu não vou mais, por exemplo, sentir raiva. Pronto. Isso é uma meta. Amanhã, quando alguma coisa que lhe causa raiva acontecer, ela pode até se controlar, mas está lá dentro. Ela ainda sente, mas agora já passa a ter um outro nível de controle. Quando algo muito pior acontece, ela, na verdade,
vai se deixar levar em algum momento ou não. Vai, por exemplo, fazer aquilo que até mesmo os psicólogos, psiquiatras e agentes de saúde recomendam que não se faça, que é, na verdade, fingir, disfarçar, engolir em seco, sem ao menos trabalhar aquilo. Não que o objetivo seja sempre se deixar levar e explode, estoura, faz tudo o que tem que fazer. Estou falando do exemplo da raiva, mas entre qualquer outra situação, vaidade, egoísmo, gula, luxúria e outros tantos enganos que cometemos. Nesse sentido, o próprio Evangelho, quando menciona no capítulo do Homem de Bem, como já ressaltou o Guilherme aqui, depois de enumerar aquele rol de situações, de características, ainda diz que não fica ali enumerado todas. Ainda tem mais, possíveis mais de serem citadas. Mas o homem de bem verdadeiro é aquele que se esforça por possuir essas qualidades e isso lhe coloca no caminho. Então isso se encaixa bem quando nós damos exemplo, por exemplo, aos nossos filhos. O fato de procurarmos a perfeição para nós, óbvio, isso para nós é um trabalho constante. Mas acaba que quando nós nos esmeramos em buscar isso, vencendo as nossas más inclinações, como bem diz o Livro dos Espíritos, Aí o Evangelho, o verdadeiro espírito é aquele que busca, na verdade, domar as suas más inclinações. Não é ser perfeito, não é ir, por exemplo, fazer trabalhos de caridade. Está muito mais associado, sim, a essa transformação moral real, porque talvez esse seja o único mecanismo pedagógico e didático que a gente consiga alterar para que possa atacar ou acertar as outras pessoas de alguma forma. Darmos palestras, falarmos para as pessoas o que deve ser feito, é muito tranquilo, e até a gente pode fazer isso aqui mesmo, A gente fala, aí eu falo, olha filho, faça isso. Eu me lembro, meu pai, como ele sofria quando ele falava pra gente, olha, não fumem, mas ele fumava muito. Ele falava, não faça como eu faço. Então, quer dizer, isso para ele era um motivo de muito sofrimento, de querer que nós não fizéssemos alguma coisa, quando ele poderia também, para poder se ajudar, falar assim, não, vou fazer um esforço. Não consegui dessa vez. E ser muito franco com isso. Então, nesse sentido, quando nós nos esmeramos a sermos exemplos para com nossos filhos, nós nos ajudamos, claro, e ajudamos a eles também. Mas quando caímos, quando erramos, não podemos, na verdade, nos entregar, dizer que não dou conta de fazer mais. É, na verdade, saber fazer essa partilha, porque ele vai precisar aprender quando ele lê num livrinho da Turma da Mônica que a criança de bem é justa com todo mundo, é amorosa com todo mundo. E quando ela não for, o nosso mecanismo de viver isso vai ajudá-los também a entender. Quanto mais nós nos culpamos, nos punimos por conta disso, mais eles provavelmente também vão criar processos de culpa e não vão aprender a serem felizes com o que são. Então, fazer as crianças um mecanismo muito bacana é a gente se colocar no lugar da pessoa. Quando eu me irrito, como é que eu ficaria se eu estivesse no lugar da outra pessoa com quem eu fui grosseiro? Se eu, por exemplo, ajo com luxúria, ou se eu ajo com vaidade, com excesso, com ganância, com orgulho, com egoísmo, como é que, na verdade, ficaria o outro lado, que muitas vezes está sendo prejudicado pela minha maneira de pensar? Então as crianças acabam sentindo bastante isso, e a doutrina espírita nos recomenda isso. Guilherme já mencionou aqui, e obviamente, a figura de Santo Agostinho, quando nos dizia para avaliarmos aquilo que fizemos, os pequenininhos talvez não tenham condição de fazê-lo. Fazer uma nota de tudo que eu fiz para mim e para o outro. Mas, obviamente, se nós fizermos exercícios mentais de colocarmos-nos no lugar, bateu no coleguinha, você brigou com seu irmão, você ficou no lugar dele, você gostaria de estar no lugar dele. Esse exercício que hoje é tão falado sobre empatia, nada mais é do que colocar-se no lugar do outro e seguir a regra, que obviamente é a regra de ouro, que Jesus já havia reforçado, uma regra muito mais antiga do que ele mesmo, mas é uma regra reforçada por ele, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Então, quem sofreu, como é que seria eu sofrendo? Se eu fiz sofrer, como é que eu me sentiria eu fazendo tal pessoa sofrer? Então, esses exercícios terminam nos colocando aí nessa meta, nessa trilha do homem de bem, que ele se esforça por possuir aquelas qualidades, sempre buscando parâmetros de como é que ele age e como é que ele reage quando é ele que está, na verdade, sofrendo. Então não se trata do homem perfeito, não se trata da criança perfeita. Nesse sentido, nós voltamos lá em Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, que definitivamente resume isso tudo aqui que a gente falou de maneira muito sensata, quando ele diz lá,
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque nesse sentido, nós podemos dizer que nós temos acesso a tudo. Eu posso sim ficar nervoso, eu posso sim ser guloso, eu posso sim ser isso ou ser aquilo. Mas nem sempre isso me convém. E aí, a ideia de conveniência, nesse sentido, já se adequa muito mais ao nosso mundo do que o simples certo e errado. Porque o certo e o errado, quando eu, por exemplo, me irrito, está errado. Quando eu como com gula, está errado. E esse errado vai causando em nós esse velho e antigo critério de castigo e culpa, que na verdade não nos permite sair dali. Porque quando a gente está tão carregado, tão denso naquela carga de que eu não dou conta, está ruim, eu não consigo caminhar. Mas quando eu entendo que aquilo ali é viável, mas não me convém agora, aos poucos eu começo então a buscar outro caminho. Não tem, mas eu tenho outro caminho? Tem. Sempre tem outro. O errado por si só, ele fecha-nos a porta e não nos permite fazer como o homem de bem faz. Se o homem de bem, no momento em da queda, caísse e falasse, daqui eu não saio, ele não seria o homem de bem. O que o torna o homem de bem de verdade, o que torna nossas crianças de bem, é quando elas se levantam. Então, cair, nós vamos cair sempre. Essa é a grande perspectiva. Se pegarmos os grandes modelos, não só os espíritos puros, os quais já tivemos assim notícia, né, da figura de Jesus para cima, mas quaisquer espíritos, né, que conosco caminham, caíram e se levantaram. E é esse levantar numa vida, em várias vidas, é que efetivamente nos torna homens de bem. Façamos nossa oração para a gente poder refletir um pouco sobre isso e aplicar com as nossas crianças cada vez mais nesses processos de educação criativa que existem hoje no mundo. Nós não temos os recursos parcos que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós tiveram, que era bem pouquinho mesmo. Hoje tanta gente procura nos ajudar, procura nos ensinar, e a própria doutrina vem nos trazendo aí uma forma de consolo para a gente sempre trabalhar com os critérios de espiritualização, reencarnação, tentando tornar a educação dos nossos filhos melhor do que aquela que nós recebemos. De olhos fechados, então, peçamos a Deus que possa nos inspirar nessa tarefa tão árdua, mas tão especial, tão incrível, de educar, de auxiliar em uma existência a cuidar dos seus próprios filhos. Que Deus, que confia em cada um de nós, possa nos inspirar nessa tarefa, pois sabemos, também somos meros aprendizes, mas Ele nos convida então a doarmos aquilo que já aprendemos aos novos que vêm ao nosso encontro. Obrigado, Pai do Céu, por essa confiança e que o Senhor possa nos inspirar, nos encher de ânimo e fazer com que estejamos juntos, sempre trabalhando uns pelos outros, agora e sempre. Que assim seja. Uma ótima semana a todos, que possamos estar na próxima semana com novas reflexões, com novos aprendizados. Um grande abraço, pessoal.